Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Então, nos cursos de psicologia védica, a gente explica muito o que é a mente no módulo 1. Explica muito o que são as trigunas no módulo 2. Explica muito o que são os chakras no módulo 3. Esses 3 módulos eles formam a base do que é a ideia da manifestação da mente. Ok? Precisa desses 3 componentes de uma maneira muito importante para a gente falar isso de uma maneira mais geral. Os outros módulos que tem lá são módulos mais aplicados, com alguns outros temas e tal. Mas eu ainda não gravei, até porque eu ainda não consegui estudar o suficiente para isso. Eu ainda não gravei um módulo específico sobre o Jyotish. O Jyotish é traduzido como astrologia védica, mas a tradução mais literal seria a ciência da luz. Luz sendo entendida como a consciência cósmica, universal, divina, qualquer coisa assim, certo? É aquilo que te leva para um estado de integração cósmica. Tem aquele mantra Asatoma Satgamaya, que me leva de um estado de não saber discernir o que é eterno do que não é eterno, para um estado onde eu Tamasoma Jyotirgamaya, a palavra Jyotir, né? Que eu saia de um ambiente muito obscurecido de identificação com a matéria para um ambiente onde essa luz do discernimento esteja mais presente. Mrityorma Amritam Gamaya, que eu saia de um estado onde eu tenha muito medo da morte do mundo físico e perceba que a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito é fundamental, ok? Então, existem 3 níveis no conhecimento da cultura de saúde. A primeira delas é cuidar da saúde no nível físico, que é o principal foco do Ayurveda, cuidando o principal foco do Ayurveda é cuidar que nosso corpo físico esteja saudável. Nosso corpo físico, principalmente tirando as toxinas e tal. A segunda etapa se dá principalmente com o yoga, cuidando da nossa mente, fazendo que as toxinas que estão nos canais sutis, nos nadis, sejam aos poucos purificadas. Daí o nome Nadi Shodhana, aquilo que purifica esses canais sutis. Por isso que o Nadi Shodhana funciona sempre, porque a gente sempre está com a mente meio entupida em algum canto. E o terceiro aspecto, que é um que chega pouco às sessões de atendimento, porque é um tema assim mais espiritualizado e nem todo mundo naquele momento está aberto para isso, é o conhecimento da nossa alma, ok? Porque no Jyotish, na astrologia védica, o nosso objetivo não é entender quais são os problemas que o Tiago acha que ele tem. Ah, porque o Tiago tem um comportamento, isso, aquilo outro. Na astrologia védica, no Jyotish, a gente está querendo entender quais são os problemas que o princípio que reencarna agora, como Tiago, manifesta. Ok? E aí o nosso ponto fundamental é como isso é designed, como isso é estruturado pelo cosmos. O cosmos ele atua na nossa constituição físico, mental, fisiológica através de refletores. Essa parte é fantástica. Acho que isso você já viu no curso de mente, sexualidade, mente e espiritualidade. Ali eu falo um pouquinho sobre isso, sobre esse entendimento de como esses padrões de frequência se condensam, ok? Na nossa visão, a gente é o que o nosso DNA expressa, nossa visão bioquímica. Na visão védica, o nosso DNA expressa um condensamento de princípios sutis que se cristalizam na forma de DNA. É claro que o DNA implica bastante coisa, mas até a nossa ciência hoje em dia entende que o DNA não é o ponto final da explicação, porque tem um treco chamado epigenética que faz com que busque explicar por que umas partes do teu DNA está sintetizando proteína e outras não. A gente tem, sei lá,
de 100 de DNA que a gente tem, uns 20 estão ativos. Não sei se é 20 exatamente, mas a proporção é baixa, ok? A gente tem um monte de DNA que não está ativo. Então, o que faz um DNA estar ativo ou não? Isso, basicamente, é Satorades e Tamas, que está no módulo 2, ok? Por que a gente vai olhando as coisas de uma forma melhor ou não? Porque o nosso corpo está lendo aquilo com algumas ferramentas que estão ligadas, outras não. Se você vai num caixa do supermercado e um caixa está fechado, você pode ficar passando ali o produto no sensor que não vai funcionar, ok? Então, nesse sentido, a prática do Ayurveda e do Yoga buscam muito aumentar sattva no nosso sistema, porque não dá para conversar com esse tipo de coisa se a pessoa está cheia de ama. Se a pessoa está comendo de uma forma que aquilo dali, o sistema todo dela está emporcalhado, a mente dela fica mais tamásica ou rajásica. Porque ama no corpo físico significa rajas e tamas na mente. São processos patológicos, de você se identificar com o que é transitório e não se identificar com o que é permanente, ok? E o Jyotish é justamente essa ciência, essa medicina, que seria a palavra mais adequada. A medicina de você ter instrumentos de ir se desidentificando de coisas que você jura que é você, tá? Ponto fundamental nessa história toda. Por que às vezes, ou te diria na maior parte das vezes, a gente tem um comportamento que alguns setores da nossa vida são super fáceis de lidar e algumas pessoas falam assim, nossa, como é que você lidar bem com essas coisas e tal? E tem alguns setores da nossa vida que são relativamente simples para as outras pessoas e falam, nossa, você faz uma tempestade num copo d'água por conta disso. Por que a mente das pessoas é tão, ao mesmo tempo, homogênea num sentido muito grande, né, de que as pessoas conseguem criar um senso comum dentro de uma população, e ao mesmo tempo absolutamente diversa? É o medo da barata, é o medo de ser traído, é o medo de que uma bomba caia em cima da cabeça. São tantas coisas, né? Assim, o que acontece? Bom, basicamente a história é o seguinte. Imagina que o universo ele tem 9 chaves para construir o que vai cair aqui como Tiago ou qualquer coisa assim. Essas 9 chaves a medicina do Jyotish chama de grahas. Grahas são aqueles refletores que têm a capacidade de capturar o teu sistema mental. Então, por exemplo, a Lua é um graha. Saturno é um graha. E aí tem 7 dos nossos planetas comuns e tem mais 2, que é Rahu e Ketu, que na nossa astrologia é a cauda do dragão e a cabeça do dragão. Esses 9 componentes são suficientes para você fazer toda a combinação de padrões mentais necessários para você lidar com qualquer coisa na mente humana. É claro que é possível você incluir Netuno e Plutão, alguns planetas que foram descritos depois dessa sistematização. Mas o ponto fundamental não é que esses caras não sabiam desses planetas. É que esses planetas eles não são fundamentais para... Porque eles fazem descrições de outras coisas que a nossa ciência hoje em dia fala assim, como é que eles descreveram isso? Como é que eles descreveram essa capacidade de tempo e de um monte de coisa que ele fala assim, não tinha... Como? Então, o objetivo de ter esses 9 grahas é conseguir explicar todos os padrões de comportamento mental possíveis e imagináveis, e não tem exceção, ok? Então, quando uma pessoa faz a leitura do seu mapa de Jyotish, ele coloca, olha, existe um refletor Y aqui teu, numa casa tal, e aí tem todo o estudo desse como é que é, cosmograma, ok? A gente não faz um hemograma e sai um monte de resultado da quantidade não sei o que e tal. O Jyotish faz um cosmograma, no sentido de fazer assim, o que uma lua na casa 7, que é mais relacionada ao relacionamento dos outros, o quanto você ajusta, causa. O que um Saturno numa casa de Virgem causa, entende? Então, a ideia é assim, no Ayurveda, a gente fala muito da constituição em termos de Vata, Pitta e Kapha. No Yoga, a gente fala mais prioritariamente o quanto de Sattva, Rajas e Tamas tem em cada um dos chakras. Tem outras coisas também. Mas, no Jyotish, a gente fala muito desses 9 grahas
que são os agentes, nos campos onde eles se colocam e como eles se interrelacionam entre si, que essa é a parte mais fundamental. Porque às vezes uma mesma pessoa tem uma mesma lua na mesma casa tal, só que o fato dessa pessoa estar com Vênus conversando numa casa outra tal gera um grau de observação e de inter-relação que para outra pessoa aquilo não existe, certo? Então aí você fala com essa pessoa, nossa, ela é muito parecida comigo nesse aspecto. E essa palavra aspecto é uma palavra que a astrologia usa. Aquele planeta está aspectando um outro planeta. Só que a palavra planeta é uma palavra meio inadequada, porque essa ideia do graha é uma ideia de uma coisa que a palavra em inglês é grab, né? Tem a mesma raiz, a raiz é grah, né? Que tem essa ideia de te agarrar, assim, tipo, te captura, te fisga, entendeu? E a ideia no Jyotish é ter a possibilidade de você já ser avisado previamente de quais são as propensões onde sua mente tem uma tendência grande de ir. Não significa que você tendo o Graha X na casa Zeta, você vai ser assim. Porque o objetivo do Jyotish, essa parte mais bonita, é você caminhar para o meio do mapa. Você sair da influência desses grahas e se estabelecer no ponto de completa desidentificação, que é o ponto onde todos os grahas estão atuando. E aí o que acontece? Eventualmente vem um pensamento na tua mente e você tem a capacidade naquele instante de perceber, esse pensamento não sou eu, esse é um pensamento, é uma tendência que está acontecendo aqui, ou pelas minhas tendências do passado, ou por uma questão do espaço onde eu estou, ou por uma questão das pessoas com quem eu estou, ou por uma questão com as comidas que eu estou comendo, ou por uma questão do tempo que está acontecendo. São 5 fatores aí que fazem com que sua mente seja impactada. Mas você sempre no centro do mapa olha esses impactos e fala, minha mente está sendo impactada. E tudo bem, isso está dentro do esperado. No momento em que sua mente nunca mais foi impactada por nada, você provavelmente não está mais nesse planeta. Você já chegou a um nível de desidentificação que você atua em diferentes níveis de consciência. Mas aí isso é um outro papo. Isso é uma outra operação. O fundamental aqui é entender que as suas peculiaridades, elas podem ser descritas de uma maneira mais, assim, descritiva. Sem ser definitiva ou destinativa ou qualquer coisa nesse sentido. E aí tem algumas pessoas aqui no Rio, tem o Guneshvara que faz isso por Skype também e tal. E é super válido você ter uma visão assim de coisas que às vezes você nem sempre sabe que são suas, mas quando uma pessoa fala assim, caraca, olhando desse ponto de vista, um monte de coisa na minha vida tem uma coerência, certo? Porque qual é a grande vantagem do Jyotish? Ele não está olhando o Thiago. Ele está olhando um monte de padrão que influencia o Thiago no que a gente chama hoje em dia de inconsciente, subconsciente, e que é difícil para o Thiago lidar, porque não é um processo racional, mas o Jyotish consegue descrever isso de uma maneira bastante analítica, certo? O Jyotish é a capacidade de a gente transformar o processo subconsciente, o processo inconsciente, numa descrição analítica, e não exatamente numa implicação analítica, que é o entendimento mais rajásico do que é o Jyotish, certo? Então isso é muito importante para a gente poder se conhecer melhor profundamente, e isso ser um passo importante para a gente poder se desidentificar com ele, porque a gente sabe onde olhar e falar, e, assim, conseguir saber onde está o fantasma ajuda a gente poder chamar ele para a sala de jantar e acender a luz da consciência ali. Se o fantasma você nem sabe onde está, aí fica muito difícil de chamar ele para conversar. Ok? Que é isso que a gente vai fazer agora. Oba, oba. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!